Olá, pessoal. Eu estou aqui hoje para fazer um resumo do estudo da cultura do tomate, né? Falar de alguns pontos que faltaram a gente abordar para que finalizemos esse tema que é a cultura do tomate dentro do estudo das olerícolas, né? O tomate, que é uma cultura tão importante para a economia brasileira, representa aí uma importante olerícola para o consumo in natura, para o consumo usado em molhos, e também importante na agroindústria, né? Que o tomate também representa aí importantes produtos, como ketchup, molho de tomate e diversos outros subprodutos, movimentando a economia brasileira, abastecendo aí os atomatados, o mercado interno e também importante na exportação. Então, nós vamos continuar falando dessa cultura, dos pontos que nós estávamos anteriormente abordando. Para iniciar, eu gostaria de falar sobre a forma de cultivo do tomate. A muda ela é transplantada no campo. Para que tenha uma boa qualidade de muda, essa muda deve ser produzida em um substrato de qualidade, que forneça os nutrientes adequados, que garanta o fornecimento de, além dos nutrientes, o armazenamento de água ali ao longo do dia, né? Então, que garanta a produção de uma muda de qualidade, como vocês estão vendo aqui no cantinho, nessa imagem, né? Uma muda bem desenvolvida, pronta para ir para o campo. Essas mudas são produzidas em bandejas, tanto de isopor como de plástico, né? E a importância de produzir essas mudas em bandejas é que elas formem aí um sistema radicular bem robusto, completo, não formem emaranhado de raiz, nem novelamento de raízes. Então, a produção de mudas é muito importante, né? A muda para o campo na hora certa, isso é importantíssimo. As mudas têm que estar com o tamanho adequado. Muda velha vai ter um desenvolvimento dessa planta lá no campo não adequado. Então, a muda produzida por viveiros, os produtores comerciais, tanto de tomate para a mesa como para a indústria, eles geralmente compram essa muda de viveiros especializados, que produzem essas mudas do material do híbrido, né, ou da variedade de tomate em que eles querem plantar, ou que a indústria vai plantar no campo. Quando a gente fala de tomate industrial. Então, considerando isso, as mudas são adquiridas por esses produtores, né, comprados de viveiros certificados. Esses viveiros seguem uma série de regras para garantir mudas com alta sanidade, sem doenças e mudas de qualidade, mudas bem desenvolvidas, né. O transplantio dessas mudas pode ser, quando a gente fala para tomate mesa, é manual, transplantio manual. Para tomate industrial, como são áreas maiores, esse transplantio ele é semi-mecanizado. Falei algumas vezes sobre isso com vocês, né? Sobre esse transplantio semi-mecanizado. Vão esses trabalhadores aí distribuindo as mudinhas e vai um atrás ali observando se as mudas estão caindo, se não está tendo falha nesse transplantio. Né? Isso facilita muito, porque são áreas bem grandes, essas áreas de tomate para a indústria, como vocês estão vendo aí nas imagens, né? Esses tomates para a indústria, a irrigação é feita quase que em grande parte, né, por pivô central, que garante uma quantidade de água, uma distribuição boa, uma qualidade do cultivo bom. Lembrando que o tomate para a indústria, estamos exatamente na época da safra, de plantio, outono e inverno, porque nessa época nós falamos dos aspectos climáticos não favorecem tanto a ocorrência de doenças, né, como bacteriose, que é um grande problema. Não que não vai acontecer nessa época, mas vai ser menos problema, né. As adubações devem seguir uma análise, né, do solo, com uma amostragem, depois um cálculo da análise, considerando a cultura do tomate e considerando aquele solo. As adubações de plantio e as adubações de formação da planta e de produção. O tomate de hábito de crescimento indeterminado ele tem que ser tutorado. O tomate para mesa, grande parte do cultivo é tutorado. Também tem materiais de hábito determinado para mesa. Em algumas áreas aí aqui no sudeste brasileiro, como estado de São Paulo, Minas, tem produção de tomate para mesa rasteiro, que tem esses materiais hábito de crescimento determinado, ou seja, ele cresce
para de crescer, floresce e frutifica de uma forma padronizada. Agora, o indeterminado, ele vai crescendo, ou seja, vegetando, florescendo e frutificando ali ao longo de alguns meses. Então, quando a gente fala de material de árvore de crescimento indeterminado, temos que fazer o tutoramento, que pode ser usando estacas de bambu, que é o mais comum no campo, também o fitilho, como vocês estão vendo aí na imagem, aqui usando bambu, e aqui o mulching, né, um sistema de cultivo protegido, que protege o solo aí, reduz perda de água, de nutrientes, né, e controle mais de umidade do solo, também redução de plantas daninhas na área. Aqui um cultivo protegido em casa de vegetação, sistema hidropônico, e aqui tomate tutorado por fitilhos também. Bom, nessa parte aí de cultivo do tomate, importante é isso. Estabelecer uma cultura de sucesso, tem que ter muda de qualidade, uma adubação equilibrada, uma irrigação equilibrada, um controle de pragas e doenças de forma bem eficiente. Para controlar praga e doença, é preciso fazer monitoramentos na área. O técnico agrícola, o agrônomo, ele tem que fazer visitas ali semanalmente. O produtor também, que trabalha com essa cultura, ele já é muito prático, ele sabe identificar as pragas, as doenças. E isso tem que ser, de forma, muitas doenças tem que ser preventivo. E então, fazer manejos preventivos desde o cultivo, que, por exemplo, materiais mais resistentes, tem doenças que nós já temos aí no mercado, materiais de tomate mais resistentes a determinada doença, isso vai facilitar o manejo. Agora, para algumas doenças não tem material resistente, por exemplo, vira-cabeça tem muito problema ao longo do ano no cultivo de tomate. O vira-cabeça do tomateiro, ele é uma doença virótica, transmitida por trips, um insetinho. Então, para controlar essa doença, tem que ser preventivamente controlando o inseto, né? Então, para um sucesso de um cultivo, começa ali no preparo do solo, aquisição de mudas sadias, um cultivo considerando uma adubação equilibrada, um controle de fatores aí, como pragas, doenças, plantas daninhas da área. Não existe também só doenças bióticas, né? Não existe apenas problemas aí causados por bactérias, fungos, nematóides, vírus. Temos problemas que são as anomalias fisiológicas do tomate, que são desequilíbrios ocasionados por fatores abióticos, como deficiência de alguns nutrientes, a questão da variação osmótica na planta, né? Como a podridão apical do fruto do tomate, que é uma das anomalias fisiológicas muito comuns da cultura do tomate. E você está vendo aí uma foto, é uma área de tomate para indústria. Você olha assim, isso é um fungo? Não, isso aí é uma deficiência nutricional, né? O que favorece a ocorrência do fungo preto é a deficiência de cálcio, tá? Então, tem que fazer uma adubação equilibrada, uma calagem adequada dessa área para evitar essa anomalia. Claro que deficiência hídrica no solo favorece a ocorrência dessa anomalia porque vai prejudicar a utilização do cálcio pela planta, tá? A planta que tem algumas pencas com esse problema, faz uma suplementação com cloreto de cálcio, que vai evitar que dê isso nas pencas superiores, quando a gente está falando de tomate de hábito de crescimento indeterminado. O lóculo aberto é outra anomalia fisiológica. Temos hoje já cultivares resistentes. O lóculo aberto é causado por deficiência de boro na cultura do tomate, mas nós temos já cultivares, alguns híbridos modernos que são resistentes e pouco problema com essa anomalia. A queda de flores e frutos pode ser vários fatores, como temperaturas noturnas elevadas, carência ou desequilíbrios nutricionais, que é o desequilíbrio nutricional, um elemento que deveria estar mais equilibrado com o outro e está com uma relação desequilibrada, né? Então, para evitar a queda de flores e frutos, uma adubação equilibrada, um fornecimento de água também adequado para a cultura. Frutos amarelados, isso é de acordo com temperaturas muito elevadas na área de cultivo. Temperaturas elevadas, temperaturas que têm temperaturas aí noturnas muito altas, né? Levam, até diurnas também, ao inibimento da síntese de licopeno, que dá a cor
a cor aí vermelha no tomate, e aí favorece a formação do caroteno, dando coloração amarelada. Frutos rachados é a flutuação de teor de água nos frutos, ou seja, a turgescência da epiderme ali do fruto. Isso é ocasionado por problemas de irrigação desequilibrado, fornecimento desequilibrado de água para a planta. Falta água, depois fornece a água. Falta água e essa diferença no fornecimento de água gera ali variações, né, do teor de água do tecido do fruto, que leva a essas rachaduras, né, radiais aí no fruto. Frutos escaldados, isso ocorre com a incidência direta de raios solares, isso principalmente quando tem uma perda acentuada de folhas na planta, principalmente quando tem doenças foliares nas plantas, e os frutos ficam muito expostos ao sol, aí eles ficam escaldados, tem dano ali na casca, né, no tecido do fruto. O amarelo bacheiro, isso é causado por carência de magnésio na planta. Temos alguns problemas, tem que ter muito cuidado com o herbicida, a época de utilização de determinado herbicida, as recomendações dos herbicidas, porque pode causar o uso de herbicida fitotoxidez em plantas ali na área, tá? O controle dos distúrbios fisiológicos são mais variados, depende da causa. Por exemplo, o fundo preto, deficiência de cálcio, uma adubação, uma calagem adequada, uma análise do solo para saber qual que é a quantidade de cálcio desse solo e fazer uma calagem adequada ou uma reposição com cloreto de cálcio, por exemplo, para evitar. Então, cada problema fisiológico tem uma forma de manejo, né? Nós vamos falar agora, outro tema aí desse resumão nosso, sobre as doenças do tomateiro. O tomateiro é uma cultura que é acometida por uma grande quantidade de doenças, né? Por isso que o produtor, o técnico agrícola, o agrônomo tem que estar muito atento a esses problemas para fazer esses controles, fazendo o manejo dessas doenças. O manejo integrado, juntando controle cultural, forma de cultivo, espaçamento, a época de cultivo, por exemplo, cultivar o tomate para a indústria na época de outono e inverno, é uma forma de controle cultural, fugir da época de muitas chuvas, de temperaturas que favorecem mais o desenvolvimento de doenças. A aquisição de materiais resistentes a uma determinada doença também é uma forma de controle cultural, o espaçamento adotado, o material adaptado para a região que a gente cultiva, um controle cultural, o controle químico, usar, por exemplo, fungicida para controlar doenças fúngicas, o inseticida para controlar a tríplice. Você fala, mas a gente está falando de doença, o que tem a ver inseticida com controle de doença? Quando a gente fala de doenças que têm insetos como transmissores, como vetores, como é o caso do vira-cabeça do tomateiro, que é um complexo virótico que é transmitido pela tríplice, controlar a tríplice é uma forma de controle químico de doenças. Você está controlando o vetor desses vírus, né? Então, manejar de forma integrada, você fala, mas isso não existe, usar o controle químico e pronto. Todo controle, querendo ou não, usa-se mais de uma forma, não é só o químico, né? Como eu falei para vocês, quando você adquire uma muda sadia, já é um controle cultural, né? Quando você faz o cultivo em espaçamento adequado de uma variedade resistente a uma determinada doença, já é um controle cultural. Uma adubação equilibrada, uma irrigação equilibrada, tudo isso também é uma forma de desfavorecer a doença e favorecer a planta, né? Vou falar aqui rapidamente, nós temos então as principais doenças causadas por bactéria, a murcha bacteriana, o cancro bacteriano, o talo oco, também conhecida como podridão mole, a pinta preta, a murcha bacteriana, ou também chamada de pulsa bacteriana. Muitas doenças causadas por fungo, a pinta preta, requeima, a murcha causada por Fusarium oxysporum, que a gente até já comentou na aula de fitopatologia, que a murcha causada por bactéria no tomate, a murcha causada por fungo, tem como diferenciar fazendo o teste do copo, né? Lembra? Quando tem aquela exudação daquele pus bacteriano, indica que é uma murcha causada por bactéria.
nós temos também outras doenças causadas por fungo, como a septoriose, a mancha de estefilho, o oídio, a requeima. Doenças causadas por vírus, o vira-cabeça, ele é muito comum nas áreas de cultivo de tomate para a indústria, para a mesa, e é um grande problema dos produtores, né? Então, é uma doença que tem que ter muita atenção e ela é transmitida por um inseto, por espécies de insetos chamados popularmente de trips. Nematóides também é um problema para a cultura do tomate. Os nematóides do gênero meloidóide, que formam galhas na raiz do tomateiro, tem que fazer manejo cultural, rotação de cultura, né, para evitar problemas, danos no sistema radicular causados por nematóides. Uma planta intensamente afetada por nematóide, ela vai absorver menos água, nutriente e, consequentemente, produzir menos. Além das doenças do campo, nós temos doenças pós-colheita, como antracnose nos frutos, podridão causada por risópolis, podridão azeda, mofo preto, podridão mole. Aqui mostrando o sintoma de murcha bacteriana, a murcha bacteriana causada pela bactéria Ralstonia, né, Solanacearum, causa uma intensa murcha na planta, né, levando a planta a um decréscimo de produtividade até a morte. Então, e essa doença, quando você tem uma planta doente na linha de cultivo, tem que suspender a irrigação, porque até você controlar, tirar essas plantas doentes aqui, para evitar que essa bactéria, ela vai passando aqui pela umidade para as outras plantas, tá? Aqui mostrando uma planta infectada pela Ralstonia, liberando aí o pus bacteriano, vários milhares, né, de células bacterianas aí na planta, prejudicando o fluxo de seiva. O teste do copo para diferenciar se é a murcha bacteriana de murcha causada pelo fungo fusário. Eu vou passar aqui rapidamente, o material está disponível para vocês, né? Depois vocês podem estudar com mais atenção os sintomas dessas doenças, a forma de controle. Mas falando de forma geral, para controlar essas doenças, mudas de qualidade, de uma forma geral, né? Mudas de qualidade, sementes, lá o viverista que vai produzir essas mudas, usar sementes certificadas de qualidade, sadias. Algumas doenças têm materiais mais resistentes, né? Como o caso do cancro bacteriano, tem material hoje resistente. Rotação de cultura é para todo tipo de doença e praga, é um método eficiente, né? Uso para muitas doenças, tanto bacterianas como fúngicas, o uso de fungicidas protetores. Se for mais bacteriano, também o fungicida serve? Sim, protege ali a planta, né, como fungicidas à base de cobre, tá? Só quero mostrar rapidamente aqui para vocês sobre o vira-cabeça do tomateiro, que é uma doença muito comum da cultura do tomate e é transmitida pelo trips. Aqui vocês estão vendo uma planta com sintoma do vira-cabeça ao lado de plantas sadias. A planta ela fica subdesenvolvida. Essa doença é virótica, né? Ela é causada por um complexo virótico, não é apenas um vírus. Ela ocorre em todas as regiões que produzem tomate no Brasil e acarreta grandes prejuízos econômicos, grande quebra de produção. A maioria das áreas de produção de tomate para a indústria, para a mesa, você vai ter plantas doentes, mas tem que fazer um controle aí da trips para evitar que tenha um grande número de plantas que tenha incidência dessa doença virótica, né? E aí se tiver muita planta afetada, você vai ter uma quebra de produção muito grande. Aqui os 3 principais vírus, né, que são do gênero tospolvírus, que causam o vira-cabeça do tomateiro. Essa doença, esse complexo viral, é transmitido pelas trips, um insetinho minúsculo, aqui está uma espécie, né, a Franquilinia schutzi. A transmissão é realizada durante a alimentação superficial da trips na epiderme foliar. A trips fica por baixo dos folíolos do tomate, ali se alimentando, e se ela tiver adquirido esse vírus de uma planta doente, ela vai, na hora de se alimentar ali, na salivação, transmitir essa doença para a planta de tomateiro. Que vocês estão vendo, ó, o sintoma de uma planta com essa doença. Planta paralisa o desenvolvimento, a planta fica toda encarquilhada, porque chama vira-cabeça? As folhas ficam encarquilhadas, voltadas para baixo, né? Ponteiro ali encarquilhado. Vocês estão vendo aqui uma planta doente, toda encarquilhada, e as plantas vizinhas aqui,
não estão doentes, já apresentando flores, né? E ela ali paralisada. Se ela adquirir, essa planta tiver a doença em fase inicial de desenvolvimento, ela não vai chegar a produzir frutos. Só que essa transmissão também pode ser já na fase de produção. E aí os frutos vão apresentar essas manchas circulares, né? Prejudicando o valor comercial. Temos os nematóides, né? Principalmente do gênero meloidóide, que mostrando as raízes de um tomateiro todo tomado por nematóide aidigalis. E aqui vocês vendo um experimento, uma planta de tomate, onde foi inoculado, um experimento, né? Inoculou ali nematóide do gênero meloidóide e uma planta sem inoculação, olha como ela está amarelada, subdesenvolvida, então prejudica muito o desenvolvimento da planta, como vocês podem ver melhor aqui, ó, ampliei aqui a imagem. A planta de tomate, que está aí com as suas raízes, sendo aí parasitadas pelo nematóide do gênero meloidógeno, ficam subdesenvolvidas, então absorve menos água, nutriente, ela fica com aspecto mesmo de deficiência nutricional. Lembram lá do sintoma reflexo? O ataque do agente causal da doença é na raiz, mas se observa o sintoma na parte aérea. Então, isso é um típico sintoma reflexo ou sintoma secundário, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos falar agora, para finalizar esse resumão, vamos falar de pragas, depois eu vou falar um pouquinho de colheita, né? Pragas do tomateiro. O tomate ele é acometido por diversas pragas, tanto na parte aérea como nos frutos, né? Em folhas. Vou citar aqui para vocês alguns lepidópteros praga do tomate. A tuta absoluta, que é a traça do tomate. Isso aqui são todos insetos que são, na fase adulta, mariposinhas. E na fase ali larval, são lagartinhas que causam danos para o tomate. A broca pequena, a broca grande, que inclusive é a Lycoverpa zea, que afeta outras culturas como o milho, a Spodoptera frugiperda, que também afeta milho, soja e diversas outras culturas, também afeta a cultura do tomate. E a traça da batata também, uma praga importante. Essa aqui, adulta, a mariposinha adulta da tuta absoluta, a fase larval, que danifica frutos, danifica folhas aí do tomateiro, e a polpa. A broca pequena, aqui eu mostrando orifícios do tomate, né, na parte externa, e aqui por dentro as larvinhas da broca. Aqui uma Helicoverpa zea, causando grandes danos aí no fruto de tomate, incapacitando, tornando impróprio para o consumo. Ou seja, perde valor comercial, né, gente? Não tem nenhum valor comercial. Aqui um fruto pequeno, imaturo, tomado aí por uma lagarta, né, danificando os frutos. Controle tem que ser preventivo, à medida que já tem ali focos, pequenos indícios, não pode esperar essa praga se alastrar, né, pela área, porque você vai ter danos muito significativos. Então, os indícios ali de ocorrência, os primeiros no monitoramento, por isso que é tão importante monitorar a área, não basta você passar de carro ali na estrada e olhar, não, tá bonita a área, pronto. Tem que entrar na lavoura, observar, avaliar sintomas de doença, de praga, e aos primeiros ali, quando esses índices atingirem o nível de controlar, fazer o controle para evitar danos maiores, né? Aí mais sintomas de tomate, isso aqui, uma lavoura de tomate para a indústria, mostrando danos aí causados por lagarta nos tomates. Aqui, mostrando um fruto de tomate, aqui uma imagem mais ampliada, causado pela Spodoptera frugiperda. Para controlar, uso de inseticidas, rotação de cultura, para quebrar ciclo da praga, né? Evitar fazer cultivos aí sucessivos de tomate na mesma área, ou cultivar próximo a outras áreas de tomate. Isso vai ajudar a reduzir um pouco do problema. E, claro, usar sempre inseticidas que tenham registro para a cultura. Esses registros são junto com o Ministério da Agricultura, né? Nunca usar produto que não tenha registro para a cultura. Em controle biológico também, o uso de bacilos turginienses para controlar, por exemplo, Spodoptera, Helicoverpa zea, faz a pulverização. Tem hoje produto comercial à base de bacilos, né, turginienses, e é muito eficiente. Os pulgões, grande problema, principalmente as espécies Myzus persiccae, Macrosifum euphorbiae e Apis gossypii.
eles, além de danos diretos, sucção de seiva, também são vetores de vírus, tá? Adquire vírus em plantas doentes ao sugar a seiva da planta doente e transmite esses vírus. Mosca branca, Bemisia tabaci, tem vários biótipos, né? O principal problema da mosca branca, além do dano direto na sucção de seiva, também é a transmissão de doenças, tá? Aqui mostrando a mosca branca. Controle químico, né? Mudas sadias. A mosca minadora causa essas minas nas folhas, elas se alimentam ali na fase larval, um díptero, né? A Leriomyza é um díptero, são um gênero aí de dípteros, temos várias espécies, Leriomyza trifolia, setivae, e ela causa esses danos ali na folha, levando ao secamento dessas folhas e também problemas com entrada de doenças, tá? Aqui mostrando a fase adulta da Liromyza eudobrensis, o dano causado nos folíolos, e aqui a pulpa, se eu não me engano, tá? As trips, principalmente pelo problema de transmitir o vira-cabeça, o complexo viral do vira-cabeça. Também temos ácaros que causam problemas, como os ácaros, o ácaro vermelho, o Tetranychus evans, né? O ácaro do bronzeamento, o ácaro rajado. Aí tem que sempre estar monitorando, observando se está tendo incidência desses ácaros e fazer o controle também. A colheita do tomate, vamos falar aqui rapidamente. Colheita do tomate para mesa, manualmente, é feito manual, né, fruto a fruto. O tomate que é de plantas de hábito de crescimento indeterminado, você vai ter tomate tanto maduro como verde e flor na mesma planta. Então, sempre vai colher o tomate que está no ponto de colheita ali, semanalmente. O produtor que vende o tomate para a mesa, ele fornece principalmente para o Ceasa, então ele colhe 2 vezes por semana o tomate, 1 vez, e vai colher o fruto que está apresentando coloração alaranjada, começando a ficar vermelho. Não espera ficar totalmente maduro, porque isso vai prejudicar até o preço do produto, né? O colorido, que é chamado tomate colorido, ele vai apresentar maior preço ali de mercado, porque ele vai ter maior vida de prateleira, né? O tomate muito maduro, ele tem um preço depreciado, assim como o verde, totalmente verde. O produtor de tomate para mesa, ele seleciona por coloração, por defeitos, porque ele vai vender o produto de melhor qualidade a um preço maior, tá? O tomate para indústria é colhido totalmente mecanizado. Já mostrei vídeo para vocês, lá no Instagram do curso de agricultura tem vídeo também, né? Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, tem um vídeo da colheita do tomate para a indústria, totalmente mecanizado, colhidória total, por isso que tem que ser material de hábito de crescimento determinado, que vai ter a maturação padronizada e a colheita é feita uma vez só, tá bom? Pessoal, é um resumão, então, para a gente finalizar a cultura do tomate, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês, bons estudos, e mantenham-se firmes, tá, nos estudos, busquem estudar mais e mais sobre esses conteúdos, buscar conhecimentos extras, que é importante nesse momento que a gente está vivendo aí de estudos remotos, tá bom? Um abraço, fiquem bem e se cuidem.